Falando um pouco sobre a história da Apple. A Apple é uma das maiores empresas de equipamentos eletrônicos e softwares do mundo e foi fundada em 1976, tendo como seus fundadores os estudantes Steve Jobs e Steve Wozniak. Tudo começou com o Apple I, que ele foi criado pelo Steve Wozniak nas horas vagas e eles decidiram, né, tentar vender esse projeto para empresas que foram a HP e a Atari, que as duas negaram e falaram que os computadores pessoais não teriam futuro no mercado e etc. O próximo a ser lançado foi o Apple II, que fez muito sucesso. E na época, a Microsoft estava trabalhando para a Apple, né? O Bill Gates conseguiu exemplares do Lisa, que foi o primeiro computador com interface gráfica a ser lançado no mercado. O Lisa não fez muito sucesso, chegando a deixar a Apple no vermelho. Porém, serviu de base para o Macintosh, que fez muito mais sucesso. E o sistema operacional dele era o macOS, que funciona até hoje, né, que é um sistema único da Apple, assim como o iOS, que são dos celulares. E esse macOS era o melhor da época, usando muito menos memória. A Apple passou a fabricar outros aparelhos eletrônicos a partir de então, como o iPhone, iPad, iPod e outros aparelhos que hoje em dia vendem serviços e muitas outras coisas. De acordo com Steve Jobs, o nome da empresa foi inspirado por sua visita a uma fazenda de maçãs, enquanto ele estava em uma dieta frutarianista. Jobs pensava que o nome Apple era divertido, animado e não intimidante. O primeiro logotipo da Apple, desenhado por Ron Wayne, retrata Sir Isaac Newton sentado sobre uma macieira. Foi quase imediatamente substituído pelo arco-íris Apple de Rob Janoff, a agora conhecida silhueta cor de arco-íris de uma maçã com uma mordida. Falando um pouco sobre as curiosidades da Apple, eu vou citar três, né? A primeira é o lançamento do Macintosh, que foi o maior comercial da história, que a Apple, além de lançar produtos altamente tecnológicos e ser uma das primeiras empresas do mercado, a Apple também inovou com a criação dos comerciais de TV, de seus produtos. O grande sucesso foi o lançamento do computador pessoal Macintosh. A exibição do comercial foi durante a Super Bowl e a logotipo da maçã mordida. Há duas versões, né, para a maçã mordida. Primeiramente, segundo o criador Steve Jobs, ela faz referência a uma visita que ele fez em uma fazenda produtora de fruta, que se identificou com suas representações e significados. E, em segundo lugar, tem a versão da mídia e do povo, que nesse caso faz referência à morte do fundador da computação, Alan Turing, que que se suicidou comendo uma maçã com substância química. E o i na frente dos produtos, que é sempre iPhone, iPad, enfim. Quando Steve Jobs retornou para a Apple, né, porque teve uma época que ele saiu, após a venda da Next, acho que fala assim, ele levou com si um novo elemento, o izinho na frente, que representava alguns elementos para eles, como, por exemplo, o eu, internet também, indivíduo e informação. A partir daí, temos o iMac, iPad e iPhone. E é isso. As ações da Apple são negociadas no Brasil através de BDR. Não se pode comprar ou vender ações da Apple diretamente na Bolsa de Valores brasileira. A outra possibilidade é você fazer uma conta em uma corretora que faça o meio de campo entre seu investimento e as bolsas de valores dos Estados Unidos, ou seja, que seja um intermediário, né, entre o seu investimento e as bolsas dos Estados Unidos. BDR são recibos de ações estrangeiras. Esses recibos podem ser operados na Bolsa de Valores, assim como ações, apesar de se tratarem de ações estrangeiras, né? As corretagens são as instituições que enviam as ordens de compra e venda dos investidores para a Bolsa de Valores. Por isso, é necessário ter conta aberta em uma delas
para investir nos BDRs da Apple. Existem mais de 80 autorizadas pela B3. Lembrando que, assim como nos Estados Unidos existe a Bolsa de Valores de Nova York, que é o mercado de ações, temos no Brasil a B3. A não ser que você tenha pelo menos 1 milhão se enquadrando como investidor super qualificado, não há como investir em BDR pela Apple, o AAPL34. A solução é investir em um fundo que faça investimento nesse tipo de papel, como explicado anteriormente, né? As ações da Apple são recomendadas a qualquer um que deseje diversificar seus investimentos, não só em termos de papéis e modalidades de investimento, como também em países de origem das empresas emissoras. Claro que a recomendação também é apenas para aqueles que têm ciência dos riscos que a compra de ações envolve, sobretudo ações estrangeiras, seja por meio de BDR, COE ou diretamente no mercado estadunidense. Breve análise do mercado financeiro da Apple. Aqui nesse gráfico a gente vê que o total de receita no segundo trimestre de 2020 foi 59, quase 60 milhões de dólares. Analisando por segmento, o iPhone 44%, maior forma de renda da Apple. Logo depois vem os serviços, aí depois Mac, os acessórios ali que estão os porcentos são Apple Watch, por exemplo. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, quase 20 milhões por ano, praticamente isso. Receita líquida 21% anual. Lucro líquido 7% a mais do que a receita líquida. Se fosse fazer isso durante 20 anos em juros compostos, por exemplo, 287% a mais do que a receita. E a gente pode ver com tudo isso que a Apple investe muito bem em pesquisa e desenvolvimento, lança produto novo todo ano, tem um histórico muito bom de crescimento e, além de crescer, cresce com muita rentabilidade. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre a história do McDonald's. Tudo se iniciou em 1937, com os irmãos Dick e Mac McDonald's, quando resolveram abrir uma barraca de hot dog na Califórnia. Mas o pontapé inicial para que eles crescessem foi a transição de uma barraca para um restaurante, onde lá havia cerca de 25 itens e em sua maioria era churrasco, e havia poucas variações de hambúrgueres. O restaurante já tinha seu diferencial, com uma ideia de drive-thru, onde os clientes ficavam em seus carros e garçons entregavam seus pedidos de patins, o que acabou se tornando uma ideia muito lucrativa. Mas por conta do seu restaurante não ser tão valorizado, o restaurante fechou. Em 1948, Dick e Mac resolveram reabrir o restaurante, mas com uma ideia diferente. Só haveria hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes. Tudo se passava por uma montagem em série, tudo era cronometrado, com a mesma quantidade de alimento, e muito rápido. Acabou sendo um sucesso. Eles abriram franquias e conquistaram todo mundo que consumisse seus produtos. Mas o desfecho principal da história começou em 1953, quando Ray Kroc, um vendedor de máquinas de milkshake, ficou fascinado pelo estabelecimento. Ele conseguiu ser sócio do restaurante, cuidando de suas filiais. Até que a ideia de ganhar muito dinheiro tomou conta de Kroc, que conseguiu tirar os dois irmãos da jogada, se consagrando dono da empresa. E após isso, o restaurante foi crescendo, ganhando fama e se espalhando pelo mundo todo. A maior parte dos restaurantes McDonald's oferece os serviços de balcão e drive-thru, com mesas em espaço coberto e algumas vezes ao ar livre. O drive-thru Automac ou McDrive, como é conhecido em alguns países, frequentemente tem cabines separadas para pedir, pagar ou pegar os produtos. Em alguns países, os McDrive, perto de autoestradas, não oferecem serviço de balcão ou mesas. Pelo contrário, lugares com alta densidade populacional frequentemente não têm o serviço de drive-thru. Também há alguns restaurantes, localizados a maiorias em regiões comerciais, que oferecem o serviço de walk-thru no lugar do drive-thru. Restaurantes temáticos também existem, como os restaurantes Rock and Roll McDonald's, 1950, e o restaurante McMovie em Porto Alegre, no Brasil. Alguns McDonald's em áreas suburbanas e certas cidades têm grandes playgrounds fechados ou ao ar livre, chamados McDonald's Play Place ou Playland. Estes foram criados principalmente na década de 1970 e 1980 nos Estados Unidos e mais tarde internacionalmente.
Na Índia, os lanches são feitos somente com vegetais ou com carne de carneiro, visto que neste país a vaca é considerada um animal sagrado. Bom, agora falando um pouco algumas curiosidades. O primeiro hambúrguer feito no primeiro restaurante custou cerca de 15 centavos de dólar. A empresa vende cerca de 75 hambúrgueres por segundo. Até hoje, eles já conseguiram vender mais de 100 bilhões de hambúrgueres. O McDonald's possui mais de 40 mil unidades espalhadas pelo mundo. A renda diária da hamburgueria é de aproximadamente 5 milhões de dólares por dia. Cerca de 7% das batatas produzidas nos Estados Unidos são destinadas ao McDonald's. Análise do mercado financeiro do McDonald's. Eles possuem 38 mil restaurantes ao redor do mundo em 119 países. Mais de 36 mil são franquias. O principal ramo de atuação deles é o mercado imobiliário. Eles possuem mais de 30 bilhões de dólares em imóveis. Isso faz com que eles se tornem o maior proprietário de terra privada do mundo. Mas como que eles conseguem ganhar tanto dinheiro? Aluguel é a principal forma. A segunda forma são os franqueados, porque eles têm que pagar o aluguel e pagar direito de uso de imagem, direito de uso de forma e essas coisas. E a forma menos rentável, entre aspas, são a comercialização de alimentos, a gente que come. E além disso, eles ganham tanto esse dinheiro, mas eles investem muito em inovações para conseguir mais dinheiro de diferentes formas. Por exemplo, delivery, que só com o delivery foi 4 bilhões de dólares que eles conseguiram de receita em 2019. E com esse pontuado de dinheiro eles ficam parados? Não, eles estão fazendo aquisições. No último ano, compraram a Dynamic Yield, que é uma empresa de tecnologia que coleta e interpretação de dados por 300 milhões de dólares. E nesses últimos anos ocorreu uma queda de receita, mas isso foi normal porque eles estavam transformando restaurantes próprios em franquia para ganhar mais dinheiro ainda. Isso ficou refletindo no lucro, que aumentou mesmo a receita diminuindo.